Para os meus amigos, nossa entrevista de hoje é sensacional. Hoje você, né, vai ficar assim sabendo dessa questão de imposto de renda. Parece que não é tão importante assim. Parece que não é. Parece que um contador na tua vida só atrapalha. Eu descobri há mais ou menos 10, 12 anos que o contador é a pessoa mais importante para resolver os teus problemas, como resolver o meu, quando eu fui pego na malha fina em 2012, por não saber preencher lá, imposto de renda, né, e coisa parecida. E aí, olha, se não fosse um contador para resolver a minha vida, eu acho que eu não sei o que eu ia fazer, né? Eu entrei no escritório de contabilidade e resolvemos a minha vida. Aí hoje, eu conversando com vários amigos, eles começam a me perguntar sobre imposto de renda, tudo que você queira saber, como declarar, prazo, data, o que declarar, o que não declarar, pai, mãe, pensão, declara aposentadoria, declaro isso, declaro saldo bancário, declaro poupança, não declaro, como é que é feito isso? Quem é isento, quem não é isento, essas coisas toda. Eu liguei o botão há 2 semanas atrás e disse assim, é um assunto que eu vou tratar aqui. É um assunto que eu vou tratar no programa. É educativo, informativo. E hoje, eu nem sei o nome, eu não lembro mais o nome. A Bárbara, né? A Bárbara, vocês estão vendo a Bárbara por aí? A Bárbara, eu não sabia que era a Bárbara não, né? Olha só, eu conheço o Júnior, né? E aí da Domínios Contabilidade. O pessoal da Domínios Contabilidade estão aqui à sua disposição. Aquela dúvida que você tem sobre imposto, qualquer dúvida, não fique bolando perguntas difíceis, coisas. Não, pergunte aquilo que está na cabeça de você, a tua curiosidade. Você pergunte, tá? Qualquer coisa que eu tenho aqui, uma contadora hoje da Domínios Contabilidade, certo? E aí você vai obter a resposta. Hoje eu quero fazer um programa para você que vai fazer muitas perguntas aí, e eu vou perguntar aqui para a Bárbara, a nossa contadora aqui, que deixou o seu sábado, a sua família, para vir aqui, cara. Muito legal, eu estou muito feliz, mas ela é 10h20 por aí. Mas eu quero só falar uma coisa para vocês, sobre essa questão guarda policial na escola, tal. Isso, eu vou trazer semana que vem, provavelmente eu vou tratar desse assunto, tá certo? E outras coisas mais, eu quero mandar um abraço a todas as pessoas que estão ligadas conosco, né? Enfim, é isso mesmo. Está no ar o seu programa. Vai começar para valer, porque nós elaboramos aqui umas 40 questões. Telhamento é prova hoje para dona Bárbara, aí deve ter estudado muito a noite inteira. Competente ela é. Toda a equipe da Domínios Contabilidade é super competente, né? O Júlio deve estar no Camacho lá, né? Pescando e tal, mas está com o fone lá, o radinho no ouvido. E outros funcionários que a gente vai citar o nome de todos eles aqui, que é uma empresa muito competente, é uma empresa que eu tenho o maior carinho, né? E por que eu trago a Domínio Contabilidade? Porque eu conheço a Domínio, que trabalha lá com meus filhos, né? Lá no Escatola, eles que fazem todo o trabalho e são muito sérios naquilo que fazem. Se você é contador, você tem milhão, né? Agora você tem que ter aquele contador que você confia, igual o seu médico, né? Médico tem bastante, mas você sempre confia mais nisso, naquilo, né? Então é isso aí, nós vamos começar um trabalho agora de realmente sobre contabilidade. Você não precisa estudar nada. O que você precisa é me perguntar aqui, eu serei apenas vou terceirizar esse questionamento. E sobre imposto de renda, não me interessa. Não te interessa? Te interessa. Até com 96 anos, que a minha sogra tem 96 anos, e tem que declarar. 96 anos, tá camadinha, tá lá, mas tem que declarar. E ainda paga imposto, claro.
Tá? São situações assim que a gente vê que parece que não liga. Mas assim, os governos vivem muito mais de impostos, né? Todo mundo sabe. Governo não tem indústria. Né? O governo não monta a indústria para ter lucro, para pagar salário, servidor, coisa parecida. É justamente dos impostos, tá? Que sobrevive o governo. Por isso que eles ficam tudo maluquinho. Tá certo? São 10h24. Nosso programa Entrevista Tubá vai começar já aquele bate-papo. Pois, meus amigos, estamos aqui. Vocês estão olhando no Facebook? Olha lá no Facebook, ó. É uma atriz global, mas é porque ela ontem foi num salão de beleza. Ela à noite ela nem dormiu para não desmanchar a chapinha. É coisa arada. Hoje de manhã ela foi fazer as unhas. E aí eu disse assim, mas ô Bárbara, mas é um programa normal nosso, do povão lá. Ela, ai, Dura, eu vou aparecer na telinha, eu vou me apresentar. Bárbara, bom dia, seja bem-vinda. Que prazer, que honra ter você aqui para conversar de um assunto que eu acho tão importante. Seja bem-vinda aqui. Bom dia, Dura. Bom dia a todos os ouvintes também. Primeiramente, né, muito obrigada pelo convite. Nós ficamos muito felizes em trazer, né, a Domínio Contábil para essa audiência grande que é a Rádio Tubá. Então fica aqui o meu agradecimento pelo convite. Bárbara, chega um pouquinho mais para cá, empurra aqui o teu laptop, porque é a colinha, né? Isso, então vem para cá. E agora deu para ver bem. Então vocês entenderam, né? Agora é o seguinte, ô Bárbara, a Domínio Contabilidade, claro. Eu os conheço há um bom tempo, né? Como é que a Domínio, como é que ela começou? Ela estava no local, na Bernardo Freud, agora se mudou para um local que é na rua Teodoto Tonon. Teodoto Tonon, bem aqui perto da sinaleira da Teodoto. Né? Como é que começou essa Domínio, né? A Domínio Contabilidade, número de funcionários, cada um com a sua função? Dura, então, a Domínio Contábil ela já está no mercado desde 2005, né? Então a gente está há 18 anos no mercado de trabalho. Ela foi fundada pelo sócio Carlos, que não pôde participar hoje da entrevista. Mas viria, né? E então, desde quando a Domínio Contábil surgiu, né? Eu estou na Domínio Contábil, então já estou metade da minha vida trabalhando com contabilidade. E hoje a Domínio Contábil ela atende todos os ramos de atividade, né? Desde comércio, indústria, farmácia, metalúrgicas, enfim, a gente atende todos os ramos de atividade. Nós atendemos também hospitais, né? A gente já tem 20 hospitais da região da Murel que é atendido pelo escritório da Domínio Contábil, plano de saúde. Então, a gente é bem diversificado nessa questão do ramo de atividade. Os serviços que a gente presta ali na Domínio Contábil, né, são serviços de contabilidade, né, abertura, fechamento, registro de funcionário, cálculo de imposto, todo serviço de contabilidade padrão, né? A Domínio Contábil também atua na área de consultoria empresarial, né? Então, a gente atende nessa área de demonstração de resultado, planejamento orçamentário, capital de giro, payback, né? Estudo de viabilidade de um negócio. Então, a gente atende bem forte nessa área de consultoria empresarial. Esse assunto me interessa muito, né? A consultoria empresarial, porque você tem uma empresa e você é o dono dela, você tem alguns empregados e você perde o controle, muitas vezes, do papel, não do objetivo da empresa. No caso, escatola lá, fazer comida, pronto. Ele não perde o foco, né? A qualidade e tudo mais. Mas será que essas questões contábeis, essa consultoria não é importante? É importante para todas as empresas se manterem de pé, né? É muito importante, Dura. E até assim, quando a gente iniciou o escritório lá em 2005, né, nós íamos atrás das empresas para prestar serviço de consultoria. E hoje, né, com essa necessidade de ter a informação, de conseguir controlar o seu negócio, as empresas procuram a gente, né? Então, hoje os empresários, eles já entendem a importância, né, devido à competitividade do mercado, de ter uma consultoria empresarial, né, de ter as informações da sua empresa, porque a gente vê muitas empresas, inclusive grandes, às vezes a gente imagina que é empresas pequenas que não têm informação, mas empresas grandes que não sabem, né, qual que é o resultado do seu negócio, quais que são os percentuais de
de custos do seu negócio, então acaba perdendo o controle, né, e levando uma situação Falência, ruim, né? né, da Ruim, né? empresa, exatamente. E isso serve para qualquer empresa, né? Para Principalmente qualquer as empresa. pequenas empresas, que às vezes não, Principalmente, o desleixo, não é o desleixo, mas o abandono fica total, né? Fica focado no objetivo lá de vender, de fazer e esquece o principal, né? E também a falta de conhecimento, né? Porque tem muitos empresários que não sabem calcular o valor de venda de um produto, eles confundem que o saldo do caixa, a empresa não está dando dinheiro porque não sobra dinheiro no caixa, mas às vezes é um problema de caixa, né? E não de resultado da empresa. Então, por falta de conhecimento mesmo também, né? Agora, nós vamos voltar nesse assunto que eu acho extremamente importante, né? Porque em Tubarão nós somos uma categoria de segmentos de serviços, né? Lojas e pequenas empresas, né? Não se chama mais empresa de fundo de quintal, não é mais isso. Esse conceito já mudou, hoje é uma empresa. Exatamente. Seja micro, né? Micro, pequena e grande, média, grande empresa. Enfim, nós vamos falar sobre isso que é importante, né? Agora, qual é a importância de um contador? Eu narrei aqui no início de um contador na vida de uma pessoa, tá? De uma pessoa, de um trabalhador, enfim, aquele que recebe o seu salário e tem que declarar. Mas qual é a importância desse profissional na vida de uma pessoa? Ô, Dura, então, a resposta para essa pergunta, né, é uma resposta que eu não gosto muito. Hoje o contador, ele é muito desvalorizado, né? Então, hoje as empresas e as pessoas veem o contador como aquela pessoa que pega o valor que você tributou, pega as suas notas fiscais e calcula o imposto, né? Apenas isso. E na verdade, a realidade é muito diferente disso, né? O contador, ele é muito importante para o seu negócio, né? Ele impacta diretamente no seu negócio. Então, é o contador que vai te ajudar a pagar menos impostos, a contratar melhor, né? A manter as suas obrigações no fisco. Então, ele é muito importante para o seu negócio, né? É aquilo que eu te falei, né? Eu fui sentir a importância de um contador há 2012, há 11 anos atrás. Fazia o meu imposto de renda, né? Depois nós vamos entrar em detalhe, nós vamos esmiuçar esse imposto de renda, que eu li aqui o roteiro, né? Que elaboramos, que você elaborou muito bem. Eu assim, meu Deus, se eu soubesse disso antes, eu não estaria na malha fina, como se chama, né? Como se pega na malha fina. Acabou aquele tempo de a gente fazer assim, eu vou enrolar o imposto de renda do leão, aí eu vou botar médico a mais, aí eu vou botar 5 filhos eu tenho 5 filhos, eu tenho 2 e vou botar 5 para bater no imposto de renda. É preferível você parcelar o que você deve. E aí você é pego na malha fina, aí você vai, olha, se você não provar aquilo, você vai triplicar o valor que você ia pagar de despesa. Olha a importância. E aconteceu comigo, não que eu errei tudo, né? Eu errava tudo e fui pego na malha fina. E o desespero? É que muitas vezes as pessoas tentam fazer por conta própria, né? E aí acaba que, por falta de conhecimento mesmo, preenchendo algumas coisas erradas, e a Receita, ela não perdoa, né? Então, você preenche nada, 1 centavo, ele já cai na malha fina por isso, né? Ela um cobra, número né? preenchido a errado. Receita é impressionante. É impressionante, é importante. Olha aqui, eu quero mandar um grande abraço, né? Bom dia, dona Ilse Quitéria, a fã número 1 aqui, né? A fã realmente da Rádio Tubá. Dura, bom dia, bom final de semana a você e a sua família, a você também, a sua família, dona Ilse Quitéria. Rodrigo Antunes, bom dia, Dura, tá na Tubá? Tá na melhor... Tá na Tubá? Tá na melhor. Grande abraço. Muito obrigado. Eu concordo contigo, tá, Rodrigo? Concordo contigo mesmo. Muita gente ligada aqui na Rádio Tubá, que você pode nos assistir pelo Facebook, ou você que está fazendo agora o seu macarrão, o seu churrasquinho, tomando aquele butiazinho, que é bom também, de vez em quando, é bom tomar um butiazinho, né? E aí você está fazendo o seu churrasquinho de final de semana, você não precisa estar no Facebook, você vai estar no rádio, vai estar ouvindo rádio. Coloca o radinho ali no lado da churrasqueira e você vai ver que no meio do programa
você vai te sentir, você vai dizer assim, puxa, eu me identifiquei, nossa, eu não sabia disso, nossa, como é que é esse negócio? É por isso que o programa hoje é educativo, né? Eu vou chamar o programa educativo, porque a gente possa realmente melhorar muito. Agora, o Júlio, nessa história toda, Júlio não vem aqui porque tá lá no Camacho, é? O Júlio tá no Camacho e deve estar nos ouvindo também. Curtindo lá o filhote, né? Exatamente. O Júlio é um grande colaborador nosso, né? Já está conosco desde. A gente está no mercado há 18 anos, o Júlio já está conosco há 15 anos, Nossa. então tem uma longa caminhada aí com É a uma gente. paz conversar com o Júlio. Ah, Ele pode não te atender na hora, mas ele te retorna. não, o Júlio é muito atencioso com todos os clientes, Né? ele E é maravilhoso. a equipe, de quanto é que é a equipe? Quantas pessoas na equipe no domínio lá? Hoje a gente está com 8 pessoas na equipe da Domínio Contábil, Nossa. isso. Nosso escritório ele é setorizado, né? Cada colaborador cuida de um setor. Às vezes a gente tem mais de um colaborador por setor, na folha de pagamento, por exemplo. Mas a gente já é bem estruturado nessa questão de funções no escritório. Agora, ô Bárbara, eu acompanho, agora, inclusive agora, né, o presidente Lula está na China e essa questão de impostos, né, taxação de imposto, disso, voltou com força total. Tá todo mundo falando em taxação de imposto, aí um fala que é verdade, outro fala que é mentira, o governo vem, não é bem assim, mas é um negócio que todo mundo volta a falar. O questionamento que eu quero te fazer é o seguinte, o escritório de contabilidade, seja ele qual for, tem que estar diariamente antenado, porque as legislações, elas mudam muito rápido, né, Bárbara? Não, com certeza, Dora. O escritório de contabilidade, olha, se alguém pudesse ter uma vivência dentro do escritório, ia ver quanto, né, as informações mudam, as coisas mudam. Então, realmente, a gente tem que estar sempre atualizado, né? A gente tem que ter um apoio jurídico muito forte, tem que ter uma consultoria para escritório que hoje existe, né? Justamente por isso, né, por mudar muito rápido as informações. Então, sem sombra de dúvidas, a gente tem que estar sempre muito antenado. Agora, a contabilidade também existe, a burocracia demora muito também. Quer dizer, não é o fato da contabilidade, o setor de contabilidade, de não fazer o trabalho. Os órgãos, muitas vezes, governamentais, sejam eles municipais, estaduais e federal, atrasam muitas vezes, né? Justamente, né, esse processo burocrático, né, principalmente na parte de abertura e alteração de empresa, a gente já melhorou bastante, né? Então a gente saiu de um prazo aí de 30 dias para abertura ou alteração de uma empresa. Hoje esse prazo leva em torno de 2 a 3 semanas. Nossa. É o prazo estipulado que a gente dá, né? Não porque depende só da gente, depende dos órgãos, aí como você comentou, Junta Comercial, Receita Federal, Prefeitura, depende também dos sócios, da entrega do documento, autenticação de assinatura. Então a gente hoje está num prazo de 3 semanas, já melhorou bastante. Agora, o escritório de contabilidade, ele não trabalha só com a questão de imposto de renda, como você falou, né? Tem vários segmentos, né? Vários. Então, você que está me ouvindo, que tem MEI, né? Você que tem uma pequena empresa, você que tem uma microempresa, tudo isso, o escritório de contabilidade facilita a tua vida, né? Exatamente. Né? Por exemplo, eu tenho um questionamento assim, que eu fui fazer para vocês uma visita e fiz um questionamento, né? Um negócio bem simples, não, né? Eu tenho a minha sogra que é acamada, né? Aí eu fui lá, me reuni com vocês e disse qual é a melhor maneira que daquela está me ouvindo, quero mandar um grande abraço ao pessoal de Jaguaruna, ao Búrigo também, meu querido amigo Búrigo, a Maria. Um grande abraço a vocês. E aí, o questionamento é, se eu tenho uma cuidadora, né, lá cuidando, pagando, qual é o melhor regime? Será que eu faço uma MEI? Será que eu registro a pessoa? Mas aquele medo que a gente tem de não registrar e depois, mesmo que a lei trabalhista tenha mudado muito de 2016 para cá, é sempre um problema, né? É bom regularizar, né, Bárbara? Não, com certeza, né? A doméstica hoje, né, de um certo tempo para cá, ela foi regularizada, né? Então, antes não se precisava fazer registro, hoje já se é obrigatório fazer o registro das domésticas. Mas guardadora também, da enfermagem. Sim, babá, também, não é só doméstica, babá, né? Técnico de enfermagem, que trabalha como cuidadora. Cuidadora. Exatamente. Até lá no momento do E-Social, quando a gente vai fazer o registro, tem essas funções abertas lá, né? Se é babá, se é uma doméstica geral, se é uma faxineira, se é um técnico de enfermagem, se é um cuidador. Então, a gente tem que classificar lá, né?
E a gente sabe que o doméstico ele tem um percentual um pouco alto ali, né? Então, os encargos ali é 28% sobre o Uhum. salário do funcionário. Mas é aquela coisa, né, Dura? Você acaba não fazendo o registro, a conta vem depois, né? Então, Essa conta, ela é cara. exatamente, ela é Ela é muito cara, essa cara. conta aí, né? Você que está me ouvindo, você que tem esse profissional importante, esse profissional muito importante, né? Exatamente. Mas tem que, já que você tem, você regulariza. Regulariza, faça como eu, né? Estou tentando regularizar, fazer a coisa certa. Tem muita gente, Dura, que quando tem um doméstico, ele acaba pagando o carnezinho do doméstico lá, o INSS, né? E acha que está correto, né? Ah, boa. Mas não, né? Na verdade, o correto realmente é fazer o registro, pagar o FGTS, pagar o INSS, pagar todos os encargos trabalhistas desse funcionário, né? Que ele é um funcionário normal. Hoje o doméstico ele é considerado um funcionário normal. Não Mesmo. basta você só ir lá e pegar aquele Não. carnê do INSS e pagar lá o INSS da pessoa. Não, muita gente faz Ah, isso e acha que está correto, não mas não dá está. porque quando ela for demitida ou ela se demitir, ela vai buscar depósito de fundo de garantia, ela vai buscar suas férias, vai buscar o 13º, vai buscar tudo. Exatamente. Uhum. Você viu como está complicando o programa? Você viu como é que é? Ah, dura, eu não sabia, mas era tão boa para mim. Ora, legal, foi só sair, aí, dura do céu, virou um inferno na minha vida. Isso mesmo, Dura. É Vira um assim que inferno. acontece. Aí você, onde é que você tem que ir? O que eu poderia ter feito antes, no escritório de contabilidade, né? Aí você tem que ir na domínio, né? Que eu digo, o domínio está lá para resolver. Vamos falar um pouco, vamos falar agora de imposto de renda, vamos falar? Vamos. Nós temos muito assuntos para imposto de Muito. renda. Ô, Maria, eu falei para ti, e falei para meus ouvintes aqui, eu quero mandar um abraço para Terezinha Mota, querida Terezinha Mota, muito obrigado pelo carinho. Bom dia, Dura e convidada, muito boas explicações. Tenha um ótimo final de semana, eu vou ficar atenta aqui, então fica porque, olha, vai ser legal. E se você não tem esse problema, essa situação, passe para os outros, né? Pode olhar aqui para o nosso YouTube também, Rádio Tubá, TV Tubá e também no nosso Facebook aqui. E também pelo rádio. A pergunta que nós vamos começar a sabatina agora sobre imposto de renda, e me interessa, das 30 perguntas que eu tenho aqui, me interessam todas praticamente. Quem está obrigado a enviar a declaração para a Receita? Bom, hoje a gente tem algumas obrigações, né, que a gente fica obrigado a fazer o envio da declaração. A primeira delas é ter rendimentos superiores a 28.559. Então, se você trabalha de carteira assinada em alguma empresa, se você é sócio e contribui com o Prolabore também entra como tributável na declaração do imposto de renda, e esse valor for acima de 28.559,70, você já está obrigado a enviar o imposto de renda. Quem recebeu rendimentos isentos acima de R$ 40.000, e isso conta, né, para quem é sócio de uma empresa e recebeu distribuição de lucros acima desse valor. Quem é aposentado, né, bem importante colocar, quem é aposentado Meu caso. E recebe acima de R$ 40.000. Não né, é mais o meu caso, mas tudo bem. acima de R$ 40.000 está obrigado a enviar. Quem trabalhou, né, quem investiu na Bolsa de Valores e recebeu a importância de acima de R$ 40.000 também está obrigado a enviar o imposto de renda. E quem obteve ganho de capital, esse é muito importante, que muita gente não conhece, muita gente tem dúvida, né? E o que é esse ganho de capital, né? Quando você vende um imóvel, quando você vende um imóvel, você tem o ganho de capital, você tem que pagar o imposto sobre esse imóvel, aquele 15% do imposto de renda. Então, se você fez uma venda do imóvel e você obteve ganho de capital, você também está obrigado a enviar a declaração do imposto de renda. Agora, você falou de várias situações que a gente vai desenrolar, né, durante o programa, né? Sim. E agora, qual é o prazo hoje para as pessoas, né? Eu já estou aqui no meu WhatsApp, já estou levando no meio aqui, né? Primeiro estão dizendo assim, poxa, eu quero ouvir a Bárbara falar, para de falar, ela está me dizendo aqui. Mas é minha esposa, então não tem problema. Aí, o que acontece? Ela me pega no meu pé, porque eu tenho que ir lá no condomínio fazer o meu imposto, já tô perdendo tempo, né? Já está na hora, né? Então... Ela começou quando e encerra quando?
Todo ano, né, o prazo para a declaração do imposto de renda, é dia 30 de abril, então o último dia de abril. Todo ano é dessa forma. Só que nos últimos anos, em decorrência ali do Covid, né, esse prazo ele foi aumentado. Então, nesse ano, né, a gente pôde iniciar o preenchimento da declaração a partir de 15 de março, e o prazo vai até 31 de maio. Então, esse ano, o prazo é 31 de maio. Ano que vem, não sabemos se vai passar para 30 de abril, retornar para 30 de abril novamente, ou se vai permanecer dia 31 de maio. Ou se vão prorrogar, porque antigamente se prorrogava toda hora. Isso, Mas eu Mas faz acho um tempo que difícil. não, né? Exatamente. Acho que tem que se acostumar. Agora, tem muitos casos, por exemplo, que o contribuinte não envia sua declaração. Nós estamos falando em prazo, em dias, né? E, ele não envia para a Receita. O que acontece com essa pessoa que não enviou, que não fez a declaração? Então, a declaração, ela existe esse prazo, que é 31 de maio, no caso desse ano, né? E caso o contribuinte não faça o envio até nessa data, se ele faça no dia 1º de junho, por exemplo, ele já vai ter uma multa de R$ 165, né? Então, se ele está obrigado a enviar e ele não fez o envio no prazo, ele vai pagar uma multa de R$ 165. Além dessa multa, né, o contribuinte também fica correndo o risco da Receita Federal trancar a conta bancária desse contribuinte ou CPF. Isso acontece muito, né? Muitas vezes a pessoa não sabe que está obrigada a fazer o envio, acaba não fazendo o envio da declaração e a Receita Federal vai lá, tranca o CPF dela, tranca a conta bancária. Enquanto essa pessoa não faz o envio, não é liberado o CPF dela e nem a conta bancária. Então, essas são as consequências, né, por não enviar a declaração no prazo. Nossa, e aí, no caso, a multa vem, uma multa Paga estipulada multa de já? R$ 165. Nossa, a multa da Receita não é barata, não. Não. E aí, se a declaração do contribuinte der a pagar, ainda vai gerar juros e multas sobre esse valor. Você falou, eu não lembro aqui, mas você falou, aí tranca tudo, como se chama? Tranca o CPF da pessoa, então a pessoa fica inadimplente, né? Conta bancária também? A conta bancária também. A pessoa Olha não só. consegue movimentar a conta bancária enquanto não fizer o envio da declaração. Aí o que ele precisa fazer? O que eu preciso fazer? Aconteceu isso comigo. O que eu preciso fazer? Então, daí nesse caso, você tem que procurar um contador, né, para estar fazendo a sua declaração do imposto de renda. E após o envio da declaração, dentro de 48 horas, é liberado o seu CPF e a conta bancária, independente do pagamento do valor da multa, independente do valor do pagamento, se o seu imposto der a pagar. Somente com o envio, dentro de 48 horas, é liberado. Agora, hoje, com a tecnologia, a Receita ela se comunica com todos os órgãos, né? Não adianta, como eu falei aqui no início, não adianta você querer enrolar, você querer enganar, porque eles se conversam, a Receita se conversa. Ela conversa com o banco, ela conversa com a tua empresa, ela conversa e aí por isso que tem que andar na linha, é isso mesmo? É isso mesmo, né? Antigamente as pessoas até conseguiam lançar uma despesa aqui, uma despesa ali e passar despercebido pela Receita Federal. Mas hoje existe um cruzamento de dados muito eficiente pela Receita Federal, né? Então, hoje, um dentista, por exemplo, se ele vai informar um pagamento que você fez para ele tem que informar o seu CPF, o valor, e esse valor vai ser cruzado lá na sua declaração do imposto de renda. Então, por exemplo, se o dentista colocar R$ 100 e você colocar 150, os dois caem em malha até que se entre em um consenso e coloque o mesmo valor. Nossa! Então, o cruzamento de dados está muito eficiente da Receita Federal. É eficiente demais, Demais, né? demais. E aí, a gente pensa que prejudica a gente, mas não, acho que é o certo, né? É o certo, Eu tenho né? um questionamento de um grande amigo meu aqui, o comendador Ciro, que depois eu vou fazer esse questionamento, tá, Ciro? Eu achei pertinente aqui. Agora, uma coisa que me interessa diretamente, o aposentado de 65 anos ou mais, eu preciso fazer a minha declaração de imposto de renda? Isso é uma dúvida que a gente recebe com muita frequência no escritório, né? Não somente com a idade de 65 anos, mas quem tem acima dessa idade, 80, 86, como você comentou. Minha sogra 96, Isso, 95. Exatamente. Então, não existe isenção, né? Não importa, você tem que declarar o imposto de renda se você entrou em qualquer um daqueles requisitos
que normalmente o aposentado ele entra ali nos rendimentos isentos, né, acima de R$ 40 mil. Mas a gente tem que destacar que não é todo o valor que é isento. Não é 28 mil, aumentou? Não, é que daí normalmente o aposento ele entra lá na opção de rendimentos isentos. Então, todo o seu valor, porque todo, né? O conjunto, né? Isso, todo o seu valor ele entra lá no rendimento isento. E daí, normalmente, se, por exemplo, entra 24 mil, só 16.754,34 desse valor é isento. O restante, ele vai automaticamente para a ficha de rendimentos tributáveis. Ah, entendi. Então, não é todo o valor que é isento, existe um limite ali. Porém, quem tem mais de 65 anos tem um desconto ali, né? Desconto de quantos por cento nas deduções? Isso, na verdade não é um desconto, né? É que a Receita Federal considera que até 16.754 é isento, né? O restante do valor ali, ele já vai para a ficha de rendimentos tributáveis, né? Então, seria esse desconto que você está comentando, né? Na verdade, ele é um limite de isenção ali. Nós falamos em empresas, eu quero voltar na questão física das pessoas, tem a jurídica e tem... Então, empresas também são obrigadas a fazer suas declarações, todas as empresas, sendo ela micro, pequena, grande empresa. Claro, grande empresa nem se comenta, mas vamos falar de média, micro e pequenas empresas. Isso também é uma dúvida muito frequente, né? Então, as pessoas imaginam que a partir do momento que elas têm uma empresa, elas estão obrigadas... Seja o tamanho que for, né? Dependente, né? Elas já estão obrigadas a enviar o imposto de renda e não é assim que funciona, né? Na verdade, por você ter uma empresa, não gera uma obrigação de você enviar o imposto de renda. Você está obrigado a enviar o imposto de renda se você, né? Se a distribuição de lucros da sua empresa ultrapassou R$ 40 mil, aí você já está obrigado a enviar a declaração do imposto de renda. E se você retira prolabore, né? Se você paga aquele prolabore, que é para contar para sua aposentadoria, para um auxílio doença, para um auxílio maternidade, esse valor, né, ele atingiu o 28.559 ali no ano, você também já está obrigado a enviar o imposto de renda. Mas por ter uma empresa, já não gera a obrigação de enviar o imposto de renda. Só se preencher esses dois requisitos mesmo. Olha, são 10 horas e 50 minutos, 10 horas e 50 minutos, estamos conversando hoje com uma profissional de contabilidade, a Bárbara, da Domínios Contabilidade. E o programa específico hoje é pergunta e resposta mesmo, é pergunta e resposta, certo? Tem aqui pergunta para fazer e tem a sua pergunta também que está vindo aqui, tá? Pode vir pelo meu WhatsApp também, 991293980. Aqui o WhatsApp da rádio, que agora que eu vou abrir ele, né? Eu não sei se está com a bateria. Ah, está sem bateria, Juliano. Está sem bateria aqui, Juliano? Eu não sei onde é que... Eu acho que não dá para a gente colocar essa bateria, né, Ju? Não tem bateria, porque as pessoas estão tentando aqui. Tens aí, Juliano, a carregador daí? Não temos aqui? Olha só. Depois a gente vai ver isso no intervalo, a gente vai dar uma olhadinha nisso. Então, nós estamos entrevistando hoje para falar sobre essa questão de imposto de renda. E algumas dúvidas que você tem, como o Ciro está tendo aqui essa dúvida assim pertinente, tá certo? E eu acho que é interessante. Vamos continuar com essa conversa. Bárbara, no caso é o seguinte, nós falamos em desconto, falamos em isenções, falamos tudo. Quem recebe auxílio do INSS por possuir uma doença graves é isento do imposto de renda? Dora, tem uma relação aí dessas doenças, né? Tem. Na verdade, é uma dúvida bem frequente no escritório também, né? Que às vezes a pessoa tem câncer, né, possui uma doença grave e foi afastada no INSS por ser uma doença grave. O INSS fala, né, que comenta, as pessoas entendem que são isentos, mas na verdade, né, não desobriga essa pessoa a enviar o imposto de renda e entra na mesma regra. Se recebeu rendimentos isentos, né, acima de R$ 40 mil, essa pessoa, por mais que esteja com auxílio por doença grave, está obrigada a fazer o envio da declaração. Também existe ali o limite da isenção, que é aquele 16.754. Então, entra na mesma regra, não está desobrigado, tem que fazer o envio da declaração normalmente. Mesmo que tenha... Mesmo que tenha doença grave. Mas no caso, assim, ó, tem pessoas que são isentas. Mesmo ela sendo isenta... Ah, não, daí se ela for isenta... Isenta acabou ali. Se o rendimento dela não chegar a R$ 40 mil, mesmo que ela nem... Mas mesmo que o rendimento ultrapasse o valor, ela tem que declarar, tem. Mesmo isenta, se ela tem a doença cardio, por exemplo.
Acho que o coração dá essa injeção. Aham. Dá, injeção, câncer, tudo mais. Mesmo ela tenha declarado lá na receita que ela tem essa doença, no caso, e que ela recebe auxílio do INSS, ela tem que declarar? Tem que Ou pelo declarar. menos avisar? Não, ela tem que fazer o envio da declaração mesmo. Ela está obrigada a fazer o envio da declaração se ela preencher Ontem eu aqueles falei com requisitos, né? hein? Ontem eu falei com um aí. Tá me escutando, né, esse um? Tá me escutando, né? Tá certo. Doutor Fabiano, né, diz aqui o seguinte, ele assim coloca: bom dia, Dora. Um excelente programa, como está sendo. Como diz o ditado, cada um no seu quadrado. Às vezes, deixamos de procurar um profissional especial e perdemos muito. Um abraço. Ele é advogado, doutor Fabiano, colocando seus devidos lugares, as coisas, né? Exatamente. Doutor, é isso mesmo. Quando precisar de um Legal. advogado, vai atrás de um advogado. Quando precisa de um contador, vai no contador. Quando precisa de um médico, vai no médico. Tá certo? O Olavo Falquete, lei do Conanda, eu não entendi aqui, o Olavo Falquete, aqui ouvindo o programa, o ex-prefeito Olavo Falquete, candidatíssimo em 2024, se eu não me engano, tá certo? O Olavo Falquete, ercilista de coração, tá certo? Outra aqui que tá conosco aqui. Bom dia, Dura e convidada, estou adorando aqui o programa. Paulo Lapoli, meu querido assessor para assuntos aleatórios. O Maciel Brugnoli, escritor da Guarda Municipal, foi meu entrevistado na TV nessa quarta-feira agora, né? Excelente entrevista com o escritor. Bom dia, Dura, acompanhando o programa aqui de casa. Tá de folga, né? Não vai declarar teu imposto não, meu comandante. Tá certo, um grande abraço, querido. Eu tenho outro aqui. Bom dia, Dura, tudo certo? Estou na Tubá, no programa Entrevista Tubá. Estou adorando aí o programa. Gente que está aqui conosco aqui, né? O Búrigo lá está dizendo assim, ó, Dura, eu tô ouvindo o programa aqui. Estás ouvindo? Eu vou te levar na Domínio, tu vai ver. Tá certo? Muita gente ligadinho aqui conosco. O comendador, o comendador é um título que o único que tem em Tubarão é esse cara aqui, é o Ciro Mota. A gente trata ele como comendador, né? Mas se tu for buscar bem o comendador, esse título é meio fictício, né? Mas ele adora, ele usa esse comendador. Ele faz um questionamento, eu não sei se cabe uma explicação, vamos ver, se é para advogado ou para você. Sobre cálculos justos de pensão alimentícia, a Bárbara pode tirar algumas dúvidas? Ele pergunta, não sei, vamos ver. Um amigo meu não pôde pagar a pensão durante a pandemia e estava desempregado durante a pandemia. Atrasou 3 meses, depois pôs em dia. Pergunta, R$6.000 em atrasado em 2020, durante 3 meses de pandemia, e desempregado, é justo que ele tenha que pagar isso? Então, Dura, essa questão de estipulação de valor, né, de quantos por cento que vai pagar sobre o salário, hoje já existe um valor fixo, né, que é em torno de 25%, que é o valor que é destinado do seu salário para a pensão alimentícia, mas esse valor tem que ser estipulado, né, junto com o advogado, né, no termo de separação. Então, não seria um contador que conseguiria ajudar ele nessa situação. Seria um advogado. Seria um advogado. Doutor Fabiano, é com o senhor, doutor Fabiano. Viu, Ciro? Doutor Fabiano, hein? Agora advogado aí, ó. Tá aí, ó. A Bárbara, viu? Vocês viram? Não é a questão de um contador, é a questão do advogado. Exatamente, cada um no seu quadrado. Aí é o outro questionamento que ele faz sobre a venda de imóveis, qual é o valor do imóvel tributado, inclui veículos, tal. Nós vamos perguntar lá na frente. Tudo isso está no nosso... E a outra aqui, na opinião de vocês, os ministros Haddad não está tributando demais esse país? Tá achando, isso é outra história, tá certo? O Prolabore e tudo isso, nós vamos falar lá na frente, tá certo? Quero mandar um grande abraço ao Paulo Fávero. Bom dia, Dura, esse programa está ótimo. Sou Paulo Freitas, de Jaguaruna, estou escutando com a minha esposa Naide. Um grande abraço, muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Muito obrigado,
pelo carinho. O Roque também está aqui, meu querido amigo. Bom dia, amigo Dura e a sua convidada. Parabéns pela entrevista. Estou de olho, hein? Um abraço a você, a entrevistada aí, tá certo? Estou assistindo. Um abraço, Roque. Muito obrigado sempre pelo carinho. É muita gente interagindo conosco, né? Aqui no programa. Bárbara, nós estamos entrevistando hoje a Bárbara, né? Que é sócia lá se eu errar, o Júlio me mata lá. Do Domínio Contabilidade, certo? Que fica aqui na... Esqueci Rua ali. Teodoto Rua Tonon. Teodoto Tonon. Que tem a sinaleira, tem uma sinaleira aqui, quem vem por trás da catedral, dobra aqui à esquerda, logo em seguida tá ali a Domínio, certo? Quem vem pela Teodoto, né? Também vem da avenida, sobe a Teodoto, a Domínio fica à esquerda. E a Bárbara se dispôs, né, a vir aqui tirar algumas dúvidas desse apresentador e também, obviamente, dos meus ouvintes que já interagiram aqui. Este ano nós temos novidades. Aliás, quando eu falei que o escritório de contabilidade tem que estar sempre antenado, porque o Congresso muda, porque lá na Fazenda fica mudando toda hora. Então, esse ano nós temos novidade na declaração. Agora é possível fazer a declaração pelo Gov. Como é que funciona isso? Isso mesmo. Agora, não é que é possível fazer a declaração pelo Gov, né? Mas lá no programa do imposto de renda, a gente consegue, né, entrando com a senha do Gov, importar as informações que já vêm direto da Receita Federal. E essa senha, onde é que se pega essa senha? Quem é que tem? É do INSS? Não é do INSS. O contribuinte ele precisa baixar o aplicativo do Gov, né, fazer o seu cadastro, só ele mesmo consegue fazer, porque precisa fazer reconhecimento facial e tudo mais. Então, o contribuinte ele faz a senha nesse aplicativo, né, e com essa senha a gente consegue importar para a declaração do imposto de renda as informações. Mas muito cuidado no momento do preenchimento, por quê? Porque não vem todas as informações que você precisa enviar na declaração. Então, basicamente, o que ele traz ali é os informes de rendimento, então, os seus rendimentos dos locais que você recebeu, né, do local que você trabalha, ou até mesmo de uma aposentadoria, ele já traz automaticamente ali pela senha do Gov. Ele traz ali tudo que foi preenchido na declaração do ano anterior. Ele traz alguns pagamentos efetuados, por exemplo, dentista, né? Se você foi num dentista... Médicos, exame, médico? Médico, se possui clínicas, ele já vem a informação, né? Mas se for profissionais, pessoa física, como psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, né? Essas despesas você precisa preenchê-las de forma manual, né? E algumas contas bancárias também, eles não trazem os saldos. Então, não é só importar do Gov e enviar a declaração. Tem que fazer toda uma revisão na declaração, né? E preencher as informações que não vieram lá pelo Gov. Muito legal. Quero mandar abraços aí. Eu tenho que mandar abraços, né? O Louro, né? O Louro de oficina, bom dia, bom final de semana para você, toda a família. O Guerreiro, querido Guerreiro, um grande abraço. Um abençoado final de semana a você. Tem muita gente aqui mandando mensagem de voz. Na venda de imóveis eu vou falar depois. Tem mais, mas a mensagem de voz é complicado para mim, porque eu não consigo ouvir. Você escreve, meu amigo, você escreve, que aí é melhor, né? Você escrevendo, para mim fica mais tranquilo. Eu ler aqui, tá certo? Aí eu fico lendo, aí dá legal, né? Dá legal, porque aí a gente esclarece tudo. Quem que tá mais aqui? Muita gente. Bom dia a todos. Não, aqui já passou. Tá certo? Então, um grande abraço a todos que realmente estão interagindo conosco. Estamos conversando hoje com a Contabilidade Domínios, né? Domínios Contabilidade. Hoje um programa diferente, um programa específico, informativo, educativo para você aí que está ligado aí, que é o momento da declaração de imposto de renda, é o momento que a gente já pensa daqui um ano, né? Já pensa daqui imposto de renda, vou pagar, vou receber alguma coisa que eu paguei, Bárbara, é isso? Isso mesmo, isso mesmo. As pessoas ficam bem ansiosas, né? Até início de fevereiro o pessoal já começa, já posso enviar minha declaração, já quero fazer para me livrar do leão, mas é isso, gente, existe o prazo ali, né?
e é uma grande preocupação de todos, sim. É o dinheirinho, quando vem Quando o vem é dinheirinho, bom, aí é né? bom, né? É um Exatamente. dinheirinho que a gente... Agora, quando paga, E quando paga, coisa aí feia, né? parcela. Aí dá para parcelar. Tá bom. Um abraço ao Marcelo Neves, né? Hoje tem novena lá no Sombrio. Aqui a gente faz tudo, né? Dá pra perceber. Hoje a gente faz... Alguém tá te mandando abraço aí, a família Então, aí? tá me mandando mensagem aqui que estão ouvindo. Manda mensagem aí. Hoje é novena de Sombrio, hoje, aqui em Sombrio, perto de São Martinho, lá depois de São Martinho, o DJ Alex Halmer, estilista, né? Ele vai estar brilhantando essa novena lá em Sombrio. Vai ter binguinho, vai ter tudo a partir das 19h30, tá certo? Muita gente ligado conosco aqui. Outra dúvida que nós temos. Quem pode ser lançado como dependente na declaração de imposto de renda? E até que idade ele pode ser meu dependente? Então, né, existe algumas... Perguntinhas, né? São tudo perguntinhas assim, mas a gente sabe que pá. O pessoal tem bastante dúvida. Então, na declaração como dependente, né, a gente pode declarar o esposo, né, com quem a pessoa já convive há mais de 5 anos, desde que esse esposo ou essa esposa, né, não possua rendimento, porque 90% dos casos, quando o cônjuge ele possui rendimento, né, acaba não ficando viável, porque somos 2 rendimentos da pessoa que está enviando, né, e do seu cônjuge. Então, em 90% dos casos não é viável. A pessoa também consegue colocar, né, o contribuinte consegue colocar filhos até 21 anos, filhos até 24 anos, desde que esteja cursando o ensino superior. Consegue também colocar filho ou enteado com deficiência, desde que possua guarda judicial. Então, normalmente as pessoas, eu quero botar meu neto como dependente, eu quero botar o meu sobrinho como dependente, porque eu ajudo ele, né? Às vezes paga a faculdade ou paga a escola, e aí quer colocar na declaração. Mas só pode colocar quando tem a guarda judicial dessa pessoa, né, desse sobrinho, desse filho, desse neto, né, então não são todos os casos que podem colocar. Também dá para colocar pais, avós, né, desde que não recebam rendimentos tributáveis acima de 22.847, e pessoa incapaz, né, então quando a pessoa tem alguma deficiência... Agora, Bárbara, para vocês como contador, fica uma coisa assim, uma expectativa também. E para nós, contribuintes, é a mesma coisa, porque entra governo, sai governo, todo mundo promete aumentar essa faixa, né? A tabela do imposto de renda, essa tabela do imposto de renda. Isso é discurso de campanha política, né, dos governos federais. E não foi diferente o ano passado, né? E por que eles não aumentam? Porque, claro que não aumentam, porque aí vai ter mais São mais pessoas declarando, mais pessoas pagando imposto de renda. Então, essa tabela já está desatualizada há longos anos, né? O governo Estamos tem aí na esperança, né? Mas realmente existe esse déficit aí e cada vez mais pessoas precisando declarar o imposto de renda e cada vez mais pessoas pagando também, né? Nossa, claro, aquilo que eu falei. O governo não tem... Ele não visa lucro, o governo, ele não tem uma empresa que ele cuide e diz, isso aqui vai me dar lucro, tal. Não, ele lança a empresa para o mercado e vive de seus impostos. Claro que tem as suas Petrobras da vida, né? Enfim, mas também tem lá os seus acionistas que levam mais da metade, tá certo? Deixa esse assunto para outra hora. Quem pode ser lançado como dependente na declaração de imposto de renda? Quem é que pode? Isso aí foi o que a gente já falou anteriormente. Sim, falamos no anterior, né? Isso, E uma dúvida frequente, né, que as pessoas têm... Desculpa, mas você já falou isso aí, eu que estou viajando aqui, ó. Se o dependente possuir renda, é obrigatório lançar a renda do dependente também? É obrigatório, tá? É obrigatório. Às vezes os contribuintes, eles querem colocar como dependente, mas não querem lançar o rendimento desse dependente, né? Sem sombra de dúvidas, cai em malha fina, né? É obrigatório realmente lançar o dependente e lançar tanto seus pagamentos quanto seus rendimentos. Olha só. Agora, se o casal, né? Eu e minha esposa, no caso, nós trabalhamos. Nós declaramos, não sei, dá para fazer em conjunto? Dá para fazer em conjunto e separadamente. Né? Mas se fizermos separada e temos um filho dependente,
Eu posso colocar na minha declaração e ela pode colocar na dela? Não. Isso também as pessoas querem fazer bastante isso. Eu quero colocar o meu filho na dele, mas não pode, né? Tem que escolher um dos dois para estar colocando o dependente ali, colocando o filho, né? Uhum. Não tem como. Não tem. São essas pegadinhas que muitas vezes a Receita pega, né, Bárbara? Exatamente. E as pessoas fazem, tá? Elas acham que pode, elas querem fazer, na verdade. Então, mas não pode. Tem que escolher um dos dois casais para um dos dois para. Olha, nós vamos pro intervalo comercial, né? Agora tem que botar o intervalo comercial, né? E a gente já volta conversando aqui com a Bárbara da Domínio Contabilidade, né? Muita gente interagindo conosco, já alguns questionamentos que a gente já vem fazendo, e nós temos muito mais para dar essa informação sobre imposto de renda. Se você no final do programa, se falar para mim, Dura, eu não peguei nada de importante, então você escuta o programa de novo que realmente você vai ter sempre alguma coisa. O DJ, por exemplo, meu querido DJ ali, né? O que ele faz? Ele é DJ, ele recebe por fora lá o negócio dele. Ele tem que declarar, se bem que é milhões, né? Então aí fica complicado. Juliana, meu querido, já voltamos em seguidinha com a nossa entrevista Tubá. Hoje falando de imposto de renda. Caros associados, a Sergal informa: os serviços de suspensão de energia elétrica serão retomados desta forma. Não deixe que sua unidade consumidora seja desligada. Mantendo sua fatura de energia em dia, você colabora com o desenvolvimento da Sergal e evita maiores transtornos. Administração Sergal. Pensou em comprar material elétrico de qualidade? Não perca tempo. Vá na JB Materiais Elétricos, do nosso amigo Boteguinha. Venha fazer seu orçamento conosco. Aqui no Boteguinha, você encontra todo o material elétrico que você precisa para a sua construção ou reforma. JB Materiais Elétricos. Fica ali na Altamiro Guimarães, 228. Fone 3626-7806. JB Materiais Elétricos. Você não pode ficar sofrendo com dores pelo corpo inteiro. Consulte um médico. Resolva seu problema se tratando com especialistas. Sentiu dor? Procure Narcoclínica Médica. Anestesiologia e terapia da dor. Ligue para 3622-0375. Narcoclínica, à sua disposição. Agora, fazer suas compras no supermercado sem sair de casa tá fácil demais. Baixe agora o aplicativo do Supermercado Menegas, na Play Store ou na Apple Store. Ou acesse supermenegas.com e tenha milhares de ofertas na palma de sua mão. Compre no Menegas no conforto do sofá, sem pegar fila, e receba em casa. E mais, fazendo sua primeira compra no site supermenegas.com ou no aplicativo, você ganha 5% de desconto. Aproveite! Menegas, o seu supermercado do seu jeito. Olá! Está buscando segurança para sua família e seu patrimônio? Então o seu lugar é aqui com a gente, na ProLincoln Vigilância. Conheça nossos serviços de vigilância patrimonial, monitoramento eletrônico de alarmes e imagens, portaria virtual e outros serviços de qualidade reconhecida em toda a nossa região. Acesse prolincoln.com.br ou ligue 3621-2800 e saiba mais. ProLincoln Vigilância. Proteção é a nossa missão. Scatola, cozinha de primeiro mundo. Cozinha italiana de verdade aqui em Tubarão. Servimos risotos, massas, nhoque e o delicioso bife à parmegiana com molhos natural. Estamos abertos para o almoço e janta ou pelo delivery 3628-1116. Scatola, incomparável sabor. Preservar o meio ambiente é preservar a vida. Hackley, limpeza urbana, coleta de resíduo sólido e limpeza pública com profissionalismo. Fale com a Hackley, 3632-4284 ou 99680-0899. Rádio Tubá, Rádio Tubá. Convite para a missa de 1 ano de falecimento. Os familiares de Francisca da Silva Flor convidam parentes, amigos e vizinhos para a missa de 1 ano de falecimento
que será celebrada neste domingo, dia 16, às 6 horas da noite, na Igreja Bom Jesus do Vila Flor, em Capivari de Baixo. Por mais este ato de fé cristã, os familiares agradecem. Mensagem: a morte rouba aqueles que amamos, mas conosco deixa as lembranças, o amor e a saudade. Rádio Tubá. Olha, estamos de volta aí com o nosso programa Entrevista Tubá, sempre agradecendo nossos patrocinadores, sempre enaltecendo, né? Eu já falei, seu Brás, que eu vou aí tomar um café. O Amad não quer me dar um cafezinho aí em 13 de maio, né? Mas eu sei que a Correatec é a melhor que tem em relação à venda, conserto de celular, laptop, iPad, tudo tá lá na Correatec, eu tô sabendo. Eu vou lá saber como é que essa empresa aí, a Correatec, em 13 de maio. Se tiver um cafezinho, seu Brás, eu também tomo um cafezinho. Lá na Domínio Contábil sempre tem um café com bolacha. Se bem que o Júlio só bota aquela bolachinha mais ou menos, meia boca, né? Eu não sei por que ele não bota lá umas coisinhas mais... O Júlio tá lá no Camacho pescando agora, lá com o seu filhote, como é que é o nome lá? O Thor. O Thor, um grande abraço, um beijo aí no Thor, né? E também toda a família do Júlio. Meu querido, sabe que eu tenho um carinho muito especial pelo Júlio, né? Sim. Eu tenho um carinho porque, nossa, é uma pessoa do bem mesmo, né? Ô Bárbara, continuando nessa nossa conversa hoje, conversando aqui com a Domínio Contabilidade, se o contribuinte, no caso, paga pensão alimentícia, ali o Ciro, nós falamos sobre isso, né? Mas paga pensão alimentícia, como é que ele declara no imposto de renda isso? Isso, quando o contribuinte ele paga a pensão alimentícia, né, ele tem que declarar lá na ficha de pagamentos o valor que ele pagou durante o ano de pensão alimentícia. E a esposa, no caso da criança que recebe essa pensão, né, se ela também declara imposto de renda e coloca a filha como dependente, ela precisa lançar esse rendimento da filha, né? Esse valor da pensão também precisa entrar na declaração. E muitas vezes não é viável, né? Porque é um rendimento a mais que soma com o rendimento da esposa. Então, em casos que recebe pensão, normalmente, né, para a esposa, é viável tirar como dependente a filha da declaração, e para o esposo, né, é bem interessante colocar, né, esse pagamento da pensão, porque se a declaração dele der a pagar, diminui o valor dele a pagar. Entendi. Então, entra como uma despesa dedutível para ele, né? E para a esposa entra como uma despesa tributável. Então, os dois têm que ter uma comunicação, primeiramente, né? De que se vai ser declarado ou não, né? O valor... Então tem que se dar bem os dois. Tem. Não adianta ficar... O valor, né, ali só pode ser lançado na declaração se isso for estipulado via judicial, né? Se foi de boca, no boca a boca com eles, entre eles, não pode ser lançado na declaração, somente se for decisão judicial. Olha só, que recado bem dado. Agora também existe uma situação que antigamente não, também não, assim como não existe profissionais bons e mal intencionados, não é só nessa área, em outra área, todo mundo, a gente sempre diz isso. Existe, eu quero crer que todos os profissionais são de boa índole e que realmente cumprem o que estabelece, na qual eles estudaram e tudo mais. Que bom, quero pensar nisso sempre. Nem sempre é assim em todos os segmentos. Tem um bom futebol, tem um bom jogador, tem um péssimo jogador de futebol, tem um bom treinador, cada um em tudo. A gente faz análise. E geralmente, numa declaração de imposto de renda, as pessoas tentam enrolar, já falei no início do programa. Enrolar quer dizer tentar enganar. Em pleno século XXI, tecnologia avançada, certo? Onde os dados se cruzam. Eu vou declarar para deduzir lá tal coisa, eu vou botar um filho a mais. Não, eu vou botar médico, você já falou de dentista, mas a gente já falou desses dois profissionais, né? Mas tem outras coisas. Eu vou botar mais lá. Olha, eu vou fazer um rolinho aqui. O questionamento é: que tipo de pagamento o contribuinte pode lançar na declaração para dedução de imposto?
Então, Dora, não tem mais como fugir, né? Não tem mais como Não tem, lançar uma despesa. O próprio programa ele já traz as despesas específicas que você pode lançar, né? Então você não consegue lançar uma despesa de médico numa conta de dentista para cada, né, especialidade ou para cada tipo de despesa. Existe um campo para preencher lá no programa do imposto de renda. E algumas das despesas que tem lá são dedutíveis, né? Dedutíveis quer dizer que vai aumentar o seu valor a receber ou vai diminuir o seu valor a pagar. E tem algumas despesas que são só para fins de informação, né? Então, são várias, né? E cada uma delas tem uma função. Umas te ajudam e outras é só para fins de informação. Olha só, a informação importante aqui é da ouvinte, né? A Maria, ela coloca aqui um questionamento legal. Ela diz assim, ó, minha filha, após separação, ficou estabelecido que ele, o pai de minha neta, seria o responsável pelo pagamento da mensalidade escolar. Porém, como um acordo, decidiram pela divisão dos valores. Uhum. No caso deles é um comum acordo, né? Então, eles vão ter que escolher, né, em qual declaração colocar. Qual dos dois? Um dos Qual dois dos que dois? vão botar. Exatamente. Ela não pode botar a parte Não, dela e ele não pode botar a não parte pode. dela, né, Maria? Não pode. Ah, isso aí é muito legal essa observação aqui frequente, da é. Maria, esse questionamento aqui, porque todo mundo acha que divide tudo. Não. Então vamos dividir assim, ó. Eu pago tal parte e tu paga outra parte. E a gente declara, cada um declara a sua parte. Não é pode. assim? Não pode. Não pode, né? Não. Então, são questionamentos que a gente tem que analisar, né? Quando o contribuinte tem uma casa, perguntinhas, né? Tudo perguntinhas assim, ó. Essa daí Quando o contribuinte ele tem uma casa, apartamento, e aluga esse imóvel, alô, Muri, aluga esse imóvel, essa renda, ela entra também na declaração? Ela entra também na declaração do imposto de renda. É obrigatório, né, lançar a renda de aluguel. Essa renda do aluguel, ela soma com seus outros Nossa, rendimentos. sempre foi assim, Bárbara? Sempre foi assim, é obrigatório. Quando você aluga através de imobiliária, né, você consegue descontar a taxa da imobiliária, né? Então, se você aluga por R$1.000, se você paga R$100 para imobiliária, o valor que você vai declarar na declaração é de R$900 por mês, né? Mas é obrigatório colocar na declaração e soma com os rendimentos tributáveis. Ah, tá. E quando é o contrário? Por exemplo, o contribuinte ele paga aluguel, eu pago aluguel. Essa despesa do aluguel é dedutível no imposto? Então, como eu falei ali anteriormente, voltando um pouquinho na parte de pagamentos, tem algumas despesas que são dedutíveis, despesas que vão te ajudar na declaração, e tem algumas despesas que é para fins de informação. Então, o aluguel é uma despesa que é para fins de informação. Então, ele não vai te ajudar, ele não vai diminuir, que é uma grande dúvida, tá, de muita gente. Ele não vai diminuir o seu imposto a pagar e ele também não vai aumentar o seu valor a receber, dependendo do tipo da sua declaração, né? O aluguel, ele só entra para fins de informação. Ah, tá, mas isso é obrigado a declarar ali. Isso, é obrigado, né? A partir do momento que Se você... eu tenho uma casa alugada... A partir do momento que você está obrigado a enviar a declaração do imposto de renda, você tem que preencher todas as informações que ele tem para preencher, né? E uma delas é se você paga aluguel ou não. Se Porque você tem rendimento de aluguel ou não. Então, você é obrigado a colocar na declaração. Nossa! Não, isso. Eu entendi, porque aí ele cruza essa informação com o dono do imóvel. Justamente, porque quando você vai lançar esse pagamento do aluguel, você tem que lançar o CPF da pessoa que você paga o aluguel, o nome dela e o valor, né? Então, automaticamente, esse valor que você lançou tem que aparecer na declaração lá da outra pessoa. Eles fazem Nossa, cruzamento de dados. Que cruzamento, cara. Isso, exatamente. Mas, então, eu tenho que declarar isso, que eu tenho uma casa alugada e tal. Tem que preciso declarar. Comunicar o proprietário, não preciso. Por ter uma casa alugada, né, não gera a obrigação de enviar a declaração de imposto de renda. Claro que ele não interfere nos meus cálculos. Não é que ele não interfere, é só o fato de ter uma casa alugada, você não está obrigado a enviar o imposto de renda. Mas digamos que você tenha rendimentos tributáveis acima de 28.559 e precisa enviar a declaração, tem que lançar o aluguel também. Se você tem um rendimento isento acima de 40 mil e precisa enviar a declaração, tem que lançar o aluguel também. Então, se você está obrigado a enviar a declaração de imposto de renda, tem que incluir. E também, né, se esse rendimento
de aluguel ultrapassar 28.559, vocês também estão obrigados a enviar a declaração do imposto de renda, por mais que não preencha os outros requisitos. Nossa Senhora. É. Quer dizer, é mais a título de informação. Para quem paga é título de informação, para quem recebe, né, é para pagar imposto mesmo. Talvez você que está todo sábado comigo aqui, diga o seguinte: Dura, mas esse assunto, né? Eu já falei no começo, não me interessa. Eu sei que às vezes é um assunto que não te interessa, mas alguém da tua família se interessa. Alguém da tua família, ela talvez você não seja, você é a esposa que não trabalha lá fora, que tem a carteira, coisa parecida. Você talvez que não tenha esses rendimentos que alguém faz por você, para você. Mas ele torna-se importante no momento quando se pergunta assim, despesa de material escolar, farmácia, livraria, eles são dedutíveis? Grande dúvida também, é uma dúvida bem frequente que a gente recebe, né? Material escolar, despesa com farmácia, livraria, não é dedutível no imposto de renda. Não precisa nem informar nada disso. A gente tem até uma opção lá de pagamentos, né, que tem outros. Então, ali, se você quiser, a título de informação, colocar, você pode preencher na declaração, né? Você pode colocar ali em outros, colocar o CNPJ da livraria, da farmácia, do material escolar, o nome, botar a descrição e o valor. Mas não vai influenciar em nada na sua declaração do imposto de renda. É só a título de informação mesmo. Então, o pessoal acha que é dedutível, que vai ajudar ali, né? Mas acaba não... Só a título de informação mesmo. Bárbara, eu tenho um carro financiado. Eu tenho um carro financiado. Eu comprei o ano passado, certo? Financiei, o banco financiou, certo? E estou pagando em dia, tal, esse carro. Eu sei que eu tenho que mostrar, informar ao leão, a Receita, É o leão mesmo. de que... É o leão, porque tem uma boca desse tamanho, o leão do imposto de renda. Eu tenho que informar lá no meu imposto de renda que tenho que declarar que eu tenho esse carro e esse financiamento. A pergunta que me fizeram no caso, financiamento de carro e de casa, eles são dedutíveis? Então, lá na declaração do imposto de renda tem uma aba que você preenche as dívidas, né, que você possui no seu nome. Então, lá você consegue colocar, né, financiamento de carro, financiamento de apartamento, enfim, qualquer dívida que você tenha, até com pessoa física, né, se você pegou um empréstimo com uma pessoa, você pode lançar lá na sua declaração do imposto de renda. Mas essa, de certa forma, é uma despesa para o contribuinte, né? Mas essa despesa, né, esse financiamento, esse empréstimo, ele não é dedutível na declaração do imposto de renda, ele é apenas uma informação. Na verdade, ele é uma maneira de você justificar, né? Porque como que você conseguiu adquirir aquele carro, aquele apartamento, que às vezes não condiz com a renda do contribuinte, né? E uma forma dele justificar é que ele fez um empréstimo para adquirir esse imóvel. Mas ele não influencia nem no seu valor a receber e nem no seu valor a pagar. Porque tem muita gente que vai lançar e, eu quero lançar todos os empréstimos porque vai diminuir meu imposto a pagar, porque é uma despesa para mim. Mas muito pelo contrário, ele também é apenas para título de informação e justificativa de compra de imóvel e imóveis. Interessante isso aí, ó. No caso aqui, a Maria volta aqui, ela está interagindo bem conosco, né? Ela diz assim, muito obrigado, Maria, por você estar interagindo e estar curiosa também, né? Ela assim, uma dúvida. O colégio pode declarar, emitir individualmente o valor pago para fins de declaração de imposto de renda, já que a decisão está averbada no processo do divórcio? Ela pergunta se o colégio... Mas aí você acabou de falar que escola... Não, a escola, né, ela entra como dedutível na declaração do imposto de renda, né, a despesa com a... o tá, ela falou do material escolar, tá certo. Ela tá falando do material... Não, ela tá falando da escola. Da E escola. nós falamos do material escolar. Isso. Tá certo. Então tá, eu repito, o colégio, a escola, pode declarar, emitir individualmente o valor pago para fins de declaração de imposto de renda?
Não, ela não pode. Ela vai ter que declarar ela vai informar essa despesa, né, no nome do filho dos dois ali, né? Mas ela não pode separar, ela não pode lançar uma despesa para o pai e uma despesa para a mãe, né? Mas não é dedutível? Não, a despesa com escola ela é dedutível. Ela Uhum. entra na declaração como dedutível, mas no caso dela eles são separados e É, eles combinaram já que a pagar. decisão está averbada no processo de divórcio. Ela está dizendo aqui. Ah, tá. Eles, no caso, eles tiveram um processo de De divórcio, né? divórcio. Mas mesmo eles dividindo as despesas, eles têm que entrar em um consenso em qual declaração, né, ela vai entrar como dependente, tá? Nesse caso, não tem nenhuma opção que a escola consiga dividir esses recibos, Quer sabe? dizer que é mais um acordo entre eles, no caso. Isso, seria um acordo entre eles. Aham. Não tem como colocar uma criança, né, como Quer dependente das dizer, duas. aí quem está com a criança, nesse caso, quem está com a criança como dependente, também vai ter o direito de fazer dedução da escola dela. E isso vai lançar os Não é pagamentos isso? da escola dela. Só que eles têm que decidir em qual declaração que eles vão colocar, se é na do esposo, né, ou na da esposa. Sim, o acordo tá assim, a conversa tá assim, ó. Então, um casal divorciado que tem um filho, certo? Ou dois, eles podem entrar em comum acordo, certo? Isso é importante. Tem gente que não está se ligando nisso. Uhum. Ah, divorciou, cada um se vira, tal. Não é bem assim, né, Bárbara? Não é bem assim. Não é bem assim. E aí, o que acontece? Aquela criança que está na declaração ou do pai ou da mãe, talvez tenha o direito de fazer a dedução dos valores pagos na escola, mesmo que a escola seja dividida entre os dois. Exatamente. Eles têm que escolher em qual declaração que eles vão colocar essa criança. Agora, é interessante essa conversa. A Maria levantou uma questão aqui que acontece muito. Tem gente que não está nem aí. Né? Isso. É aquela história, tem gente, não quero conversar com o ex não quer conversar com a ex, no caso. Acontece Aí gera bastante. um conflito ali. Isso. Aí cada um faz o seu imposto de renda independente. Isso mesmo. Isso pode dar problema. Ah, não, com certeza dá problema. Vai dar problema lá na Vai frente. dar. Um Uhum. dia cai na malha. Não, eles caem na malha no mesmo ano, né? Se eles colocar a menina, ou o menino como dependente nas duas declarações, no mesmo ano a declaração dele já tranca. Já tranca tudo aí, Já, CPF, aquela coisa arada toda. O CPF e a conta bancária eles demoram um pouco, né? Mas a declaração fica em malha, ela fica com pendência, né? Tá legal. Agora, uma doação. Alguém me dá um dinheiro. Né? Agora, essa aqui. Se alguém chega para mim, assim, o meu amigo Búrio lá da Jaguaruna, que tem bastante dinheiro, ele chega e diz para mim assim: Ô Dura, eu quero te dar aí 10 mil reais para ti. Tu é um guri bom, eu quero te dar esse dinheiro. Coisa boa, hein? E aí, coisa boa. E aí, esse dinheiro ele vai dar um DOC, ele vai fazer uma transferência da conta dele para minha conta. Ela é tributada no imposto de renda? Não, ela não é tributada. Ela entra como isenta na declaração do imposto de renda. Tanto seja doação de valor, né, ou doação de imóvel também. Vou te doar um apartamento, vou te doar um carro. Então, ela não é tributada na declaração do imposto de renda. Não, peraí. Então é melhor, tanto faz ele dar em dinheiro para mim, como botar no banco. Tanto faz. Búrigo, então dá em dinheiro vivo, como se chama aí, né? É melhor, tá certo? Então, muitas vezes, mas você falou na questão do apartamento. Quando você faz uma doação do apartamento para o filho, vamos supor, meu filho, eu faço a doação do meu apartamento para o meu filho, certo? Ele assume as responsabilidades de impostos municipais, como IPTU, coisa Isso. parecida, né? Uhum. Mas lá no cartório, lá na declaração, eu não pago nada sobre isso. Não, você Só vou declarar, só vou informar. Isso mesmo. Você vai pagar as custas de cartório para transferir para o nome do seu filho, né, nesse caso. Mas quando ele colocar quando você informar essa doação e ele informar esse recebimento, nenhum dos dois vai pagar imposto de renda sobre isso, né? Entendi. No caso, assim, olha, é obrigatório declarar os bens que o contribuinte possui em seu nome na declaração do imposto de renda? Os meus bens. Eu tenho tantas casas, eu tenho tantos apartamentos, tanto carro aí, tudo meu. Eu sou obrigado
a declarar isso no imposto de renda? Outra dúvida muito frequente. Vamos lá. Muito, muito, muito. Então, o que acontece? A partir do momento que você está obrigado a enviar a declaração do imposto de renda, você tem que informar, né, para a Receita Federal tudo que ela pede. Uma das informações que ela pede é todos os bens que você possui no seu nome. Então, sim, você está obrigado a declarar todos os seus bens que você possui no seu nome. Seja casa, terreno, apartamento, moto, tudo. Tudo que você tiver no seu nome, você precisa declarar. E uma dúvida que as pessoas têm muito, né, é que, mas eu não quero declarar meu apartamento, senão eu vou pagar imposto. Vou pagar imposto, olha, viu? É uma dúvida muito frequente. É uma dúvida, Então, as pessoas, não querem declarar porque vai aumentar o imposto a pagar ou vai diminuir o imposto que ela tem para restituir. Então, assim, gente, não influencia em nada na declaração do imposto de renda. Você pode declarar tranquilamente todos os bens que você tem, que você não vai pagar nada sobre isso, entendeu? Então, é uma dúvida muito frequente que as pessoas têm, é um medo que elas têm. Mas eu não quero declarar meu apartamento porque senão eu vou pagar imposto de renda sobre isso. Não, gente, não paga nada. É só a título de informação para a Receita Federal. Isso, na verdade, inclusive, é até bom para você, né? Caso você for fazer um empréstimo, um financiamento, né? Os bancos, eles solicitam a declaração do imposto de renda. Então, quanto mais bens você tiver, né, mais interessante é você para o banco, né? Mais vai gerar um crédito legal para você. Então, assim, você não paga nada sobre o valor ali declarado. Agora, esse assunto é pertinente politicamente falando, aos políticos. Como eles, de repente, aí aparece de vez em quando, né? Eles pegam e declaram uma casa, um apartamento. Então, quando acontece alguma coisa que a Justiça Eleitoral, ou eles declaram para a Justiça Eleitoral para serem candidatos. Sim, sim. Aí, de repente, não aparece. Lá com o tempo, se descobre que ele tem mais 10 apartamentos, 10 casas, ele se complica. Não, ele se complica. No ano retrasado, eu fiz prestação de contas eleitoral, né? Eu fiz prestação de contas para 67 candidatos. Nossa. E realmente, né, no momento da sua candidatura, você tem que declarar todos os bens que você possui no seu nome, né? E caso você venha se eleger, depois você obrigatoriamente tem que fazer a declaração do imposto de renda, né? Então não pode aparecer nenhum bem que não tenha aparecido lá anteriormente, né? A não ser que você adquiriu após a candidatura, né? Eu nunca se descobri depois que eu não declarei 2, 3 apartamentos. Isso. E aí? Não, aí complica, né? Aí complica. Daí fica complicado. Ele Não tem dá que para mim justificar. fazer uma retificação? Isso, no caso do contribuinte, quando ele esquece de declarar alguma coisa nesse sentido, não tem problema. Ele pode fazer uma retificação, né? A Receita não vai questionar nada sobre isso, né? Mas você precisa colocar todos os seus bens que Pior você é tem quando ali. a oposição descobre que você tem tudo isso e ela vai para a tribuna e diz, tu não declarou aquilo. A declaração de imposto de renda, ela é aberta ou é individual de cada um? Não, ela é individual de cada um, né? Então, um contribuinte não tem acesso à declaração Por do isso outro. que ultimamente deu uma briga na Receita em Brasília que vazou informação, né? Isso, não pode. Lembra do ano passado, Sim. vazou, tem uma notícia aí, várias notícias ficaram batendo nisso, que é vazamento da informação, Não né? pode. Um contribuinte não pode acessar a declaração de outro, E muito né? menos o contador, né? Não, o contador tem acesso a tudo, né? O contador tem acesso a tudo, mas ele também tem a ética profissional. Com certeza, né? A gente está com a LGPD aí hoje, né? Funcionando, que é a Lei de Proteção de Dados, né? isso, né? O nosso escritório já está todo preparado para isso, né? É algo que vai vir bem forte aí, né? Com a proteção de dados aí das pessoas. Agora, essa lei LGPD, tá todo mundo pegando isso. Tá. Todo mundo. Até, será que a pessoa física também... Ela pode, mas aí não pode emitir informação? Não. Só se ela tem um estabelecimento, né? É para empresas. Órgãos públicos, né? Você não pode ter esses dados soltos. Agora, por que essas empresas, muitas vezes, de telefonia, essas empresas call center, sei lá o que se chama, que fica te ligando todo dia oferecendo empréstimo. E quando você atende, muito obrigado por atender, aqui é do banco tal, aqui não sei o que, você tem... Olha, já sabe até o nome do pai e da mãe, o dia que o pai e a mãe morreu, o dia que você nasceu. Eles têm todos os dados. Esta lei é aplicada a eles se você denunciar, né? Não, com certeza, né? Essa lei da LGPD, ela vem justamente para a proteção de dados de pessoa física,
né? Então, qualquer estabelecimento, desde que seja uma empresa ou não tem, ou seja um MEI, qualquer pessoa, né, qualquer empresa que lide com informações pessoais de uma outra pessoa, ela já é obrigada a se enquadrar na lei da LGPD, né? Ela tem que se adequar, né, tomar os devidos cuidados para não ter justamente vazamento de informação. Muitas vezes nós contribuintes, nós cidadãos, né, pessoas físicas, né, a gente diz, o vereador está pedindo informação, tal empresa, tal não sei o quê. Às vezes eles não dão porque está dentro da lei. Uhum. Não dá informação, principalmente salário de pessoa. Não, nem pode, né? Nem deve, né? A Maria volta aqui e diz assim, Dora, muito obrigado pela explicação. Isso chama de guarda compartilhada. Aquele caso dos filhos ali. Sim, sim. É guarda compartilhada. É verdade, né? Agora, Bárbara, não sei se você falou, mas como é que eu faço para preencher, né, o valor do bem declarado? Posso mentir? Não. Posso mentir? Não pode, mas olha só, na verdade isso também é um erro que acontece bastante na declaração do imposto de renda, né, no momento do preenchimento. O que acontece, né, o que as pessoas normalmente costumam fazer? Elas compraram um apartamento, né, aí compraram um apartamento por, digamos, 100 mil reais. Aí chega no ano seguinte, né, elas acham que o valor para ser colocado na declaração do imposto de renda é por valorização. Elas vão lá e colocam o valor do imóvel de 150 mil. E elas vão aumentando a cada ano. Tem muita gente que faz isso, tá? Mas isso não pode, na verdade não pode. O valor correto para você preencher na declaração do imposto de renda é o valor de compra desse imóvel. Você só pode aumentar esse valor ali na declaração caso você tenha feito benfeitorias, né, nesse imóvel e desde que você tenha nota fiscal para comprovar. Por quê? Porque no momento da venda você vai pagar o ganho de capital, que é justamente a diferença do valor de compra para o valor de venda. Então, quanto maior for essa diferença, mais imposto você paga. Né? Então, se você aumentou na declaração 50 mil, você corre o risco da Receita Federal te questionar por que você aumentou 50 mil. Né? Ela vai solicitar para você as notas fiscais. Mas é que eu coloquei piso, eu coloquei gesso no apartamento, eu fiz uma reforma. Não, beleza, então me manda as notas fiscais para comprovar o aumento desses 50 mil. Para aumentar, comprovar esses 50 mil reais que você aumentou para ter realmente diminuído o ganho de capital. Então, o valor a ser colocado na declaração é o valor de compra desse imóvel, mais juros e multas se você fez um financiamento, né? Então, o valor de compra, mais juros e multa. Agora, uma curiosidade. Se o meu apartamento ele vale 500 mil e eu declaro 250 mil, tem algum problema? Não tem problema nenhum. Na verdade, você deve estar... o seu valor do apartamento deve tá lá preenchido, né, o valor de compra desse apartamento. Na verdade, é o correto, você está fazendo o correto. Você não pode aumentar ele para 500 mil. Né? O valor da declaração... Se eu comprei por 250 mil há 5 anos atrás, ele permanece todo ano 250 mil. Todo ano ele permanece 250 mil. Agora, na hora que eu for vender ele, aí sim... Aí eu vendi por 500, aí tem aquela coisa de imposto TBI. Daí você tem que, além de TBI, essas coisas todas, você tem que fazer o envio do GCAP, que muita gente faz venda de imóvel e não sabe que precisa fazer, que não faz, que não paga o imposto. Fazer o quê? Quando todo imóvel que você venda, você tem que fazer o envio do GCAP. GCAP é o programa que calcula o imposto do ganho de capital desse imóvel que você vendeu, né? Que ele vai fazer justamente isso, ele vai fazer algumas perguntinhas. Quando é que você comprou? Né? Qual o valor de compra? Qual o valor de venda? Se teve o custo da corretagem lá da imobiliária? Se você fez benfeitorias no apartamento? E ele vai aplicar o imposto para você pagar. Nossa. Então tem muita gente que vende imóvel e não paga o imposto de renda, tá? Por que todo mundo... Isso é uma pergunta até para o secretário da Fazenda, meu amigo Rafael Bianchetti, meu irmão Rafael Bianchetti, da Fazenda. Por que todo mundo diz que lá no ITBI, mas lá não há uma tabela fixa de acordo com o valor do... Não, sim, mas é que o ITBI é uma coisa. É uma coisa, né? A declaração e o imposto que você tem que pagar para a Receita Federal sobre essa venda é outra. Nossa. Então, tem muita gente que faz venda e não envia, tá? Professora Mara da Gered coloca aqui, Dura, ótima entrevista, informação correta, importantíssima para todo cidadão. Muito obrigado, Mara. Mara, lá no HC Notícia, eu tenho sempre um podcast, toda segunda-feira dura 1 hora, né? Mais de 1 hora. E aí eu vou entrevistar agora, segunda-feira, a Gered, né? Gered não, a Gerência Regional
né, da educação, né? O Milton, né, e uma equipe vão estar comigo segunda-feira às 20 horas no HC Notícias, falar sobre educação, né? Muita gente conosco aqui, quero agradecer. Veja bem, como funciona essa questão de ganho de capital? Já falamos agora. Isso, já acabamos falamos. emendando um Quando pouquinho. os imóveis estão no nome do esposo e da esposa, como é que eu vou declarar? Então, né, você tem a opção de colocar, né, somente na declaração do esposo e colocar lá na descrição que esse imóvel, né, em conjunto com a esposa, nome tal, CPF tal, ou senão você pode colocar na declaração dos dois também, fica opcional, né, apartamento. Não altera nada. Não altera não, nada, né, o pessoal, não tá mas sonegando, não tá fazendo nada. Não, o pessoal, vou colocar só na do esposo para não botar na minha, para não gerar imposto. Então, assim, não influencia em nada, é só a título de informação e fica opcional aí, né? Colocar só na declaração do esposo, só da esposa, ou colocar nas duas também, né? Não tem problema nenhum. Eu não sei se a gente já respondeu, acho que respondeu na pergunta anterior, Ciro. Na venda de imóvel, qual é o valor do imóvel tributado? Inclui veículos? Veículos também, bem importante Ah, a colocação Ciro, tá dele. aí, ó. Aham. Isso mesmo, na venda de veículos também tem que ser apurado o imposto do ganho de capital, né? Então, se você comprou um veículo por 50 mil e vendeu por 70, que normalmente isso não acontece, né? Você compra por 50 e vende por 40, né? Mas se você teve um ganho de capital na venda desse veículo, se você ganhou um valor sobre o valor de compra, você também tem que pagar o ganho de capital, que é o 15% sobre essa diferença, né? O 15% sobre o ganho que você teve. Nossa, é complicado. Complicado. Complicado as coisas, tem que fazer certinho, né? Tem que fazer muito certinho. É obrigatório lançar, por exemplo, os saldos das contas bancárias na declaração? Exatamente. Aí inclui empréstimos consignados, inclui tudo? Tudo. Você A precisa... pergunta, por quê? Por que eles querem saber disso? Então, é uma curiosidade da Receita Federal, né? Na verdade, assim, na verdade, é uma forma dela identificar se você está sonegando ou não. Porque imagina, né? Você declarou lá que no ano de 2022 você finalizou a sua conta bancária com saldo de 300 mil. Certo. Só que o seu rendimento no ano foi de 28.559, né? Então, como que você conseguiu chegar lá no final do ano com esse 100, com esse 200, 300 mil? A intenção é outra. É isso, a intenção é outra. é outra. Exatamente. É aquela história que acontece muito. Como é que você tem um apartamento de 1 milhão, se a sua renda final no ano é 300 mil? Exatamente. Onde é que está os outros 700 mil? Como é que você conseguiu os 700 mil? E aí, por isso que tem o campinho lá embaixo para lançar as dívidas, para saber se esse apartamento você comprou financiado ou se você comprou à vista, né? Então, tudo é um conjunto de informações. É um conjunto da obra que vale. Isso, você... Não é uma questão individual. Não. Né? Tudo ali se complementa para eles terem a conclusão deles, né? Se você sonegou... Mas aí por isso que vem a famosa sonegação. Se eu comprei um apartamento de 1 milhão, eu nunca vou botar que eu comprei 1 milhão. Você... Isso. Mas aí na compra e venda deve estar lá o valor, né? Vai estar Porque lá o valor. Porque eu não enrolei o cartório, eu não enrolei o ITBI lá, a prefeitura. Aquela informação verdadeira está em algum lugar. Está em algum lugar. Uhum. Né? Eu posso enrolar aqui na minha declaração. Mas se a Receita cruzar os dados... Se ela for parar para fiscalizar a tua declaração, ela vai pegar. Aí vai ter que explicar onde é que está. Olha que informação aí, né? A gente sempre volta lá a dizer assim, não, comprei um carro, não é meu caso, né? Mas comprei um carro de 300 mil, uma BM, mas como, cara, que tu comprou isso? Cara, eu trabalho. Ah, tu trabalha? Ah, e daí? Ah, tá tudo certinho. Aí vai pra declaração. Aí tá, vamos ver. Onde é que veio, né? Quem é que vendeu um carro por 300 sabendo que você ganha um total no ano de 150 mil? Que já é muito dinheiro, 15 mil, né? Sim. Por mês. Não, mas eu economizei e tal. Eu tinha a poupança. Então vai declarar a poupança que você tem esse dinheiro lá. É que às vezes você recebe... Não é verdade isso? Isso. Correto. Às vezes você recebe dinheiro por fora, né? Então é um conjunto de coisas. Aí entra todo mundo. Mas eu tive uma doação de um cara lá. Isso tudo tem que dizer na hora que apertar o cerco. Tudo tem que se encaixar. Nossa Senhora. Preciso lançar as dívidas, já falamos aqui. Empréstimos, financiamento de imóveis na declaração. Precisamos. Em caso de falecimento, como fica a declaração de imposto de renda? No caso de falecimento. Boa perguntinha essa aqui. É ótima. Então, quando
o contribuinte ele já declara, né, e ele está obrigado a declarar todos os anos, então todo ano ele já vem fazendo a declaração dele, né? E aí, em caso de falecimento desse contribuinte, né, dentro daquele ano, a gente precisa enviar a declaração dele normalmente, se gerou imposto a pagar, né? O viúvo, a viúva, ela vai ter que pagar esse imposto. E após isso, a gente tem que fazer a declaração do espólio, né? Então, a declaração do espólio, ela só é feita quando o inventário é concluído, né? Quando já está decidido para quem que vai os bens, quem que vai ficar com quantos %. Então, nesse espólio, a gente declara exatamente um espelho do inventário, né? Mas se o inventário geralmente atrasa por briga em família, Não, por briga isso- ali, aí atrasa, o advogado, o doutor Fabrício, fica apavorado e não dá, e a família não entra num acordo, e o pedaço do terreno é meu, tu ganhou mais do que eu, e aí como é declarar aquele ano, então? Então- Por que que o cara morreu lá? Por isso que tem que fazer o envio da declaração, no caso de ele faleceu em 2022. Esse ano a gente tem que fazer a declaração dele normalmente. Normalmente, apurar os impostos, se deu a pagar, se deu a receber, a gente vai fazer o envio da declaração. O espólio, que é a última declaração que precisa ser enviada, é a partir do momento que o inventário ficar pronto. Então, se ficar pronto só no ano que vem, a gente vai fazer a declaração do espólio só no ano que vem. Então, é só a partir do momento que o inventário fica pronto. Ela não tem um prazo, digamos assim, né? Ah, tá certo, tá. Então faz normal a declaração. Faz normal, cumpre os Cumpre prazos, os prazos e aí o ano que vem, quando vier, o inventário estiver pronto, aí né? faz o espólio. Aí faz. Que o tal. espólio é um espelho Tem do inventário. situações, por exemplo, eu vou falar assim, ó. Eu sei de um caso, de vários casos, mas esse especificamente chegou em mim, foi o seguinte: tem gente que trabalha, servidor público, por exemplo, falece. Imediatamente, se as pessoas não forem no INSS ou não comunicar, né? Uhum. Não comunicar que o ente lá faleceu, e se ele continuar recebendo salário 2, 3 meses, ele vai ter que devolver, a família devolve tudo, é isso? Isso mesmo. Devolve, é isso não tem mesmo. nem como- É obrigatório devolver. É obrigatório. Isso é crime, né? Né? Hoje já está bem atualizado isso, Já tá- né? isso A é na partir do hora? momento do falecimento, Na o hora que dá o INSS, certidão a de óbito, Receita já tem já sabe informação, tudo, né? Isso Mas aconteceu às vezes muito acontece. antigamente. Acontecia muito, isso. Aconteceu, eu lembro de casos assim. Sim, aí é obrigatório não, eu devolver. vou ficar recebendo um ano, porque eu não informei ninguém lá não informei ninguém que o cara lá faleceu, pai, mãe, sei lá quem. Tu não comunicou, mas isso vai chegar uma hora, não vai chegar uma hora que isso vai vir. Vai, a conta vem. A conta vem, Vem. porque é complicado, né? Isso nós já falamos, mas eu gostaria de fortalecer. Se o contribuinte verificar uma irregularidade na sua declaração, ele pode fazer uma retificação à declaração. Isso pode ser com tempo ou tem que ser nas 48 horas? Não, não. Na verdade, a retificação da declaração ela tem um prazo, né? Então, você tem até 5 anos, né, para retificar a declaração, uma informação que você percebeu que você não lançou, né? Mas se falando de rendimento, se você esquece de lançar um rendimento, dentro de 48 horas a própria Receita vai avisar você que você esqueceu, né? Ela te dá chance para ir lá e olha, vem sim, cá. a sua declaração ela cai em malha fina, né? Você acompanha ali pelo ECAC, através do código de acesso, e você vai perceber que ela está em malha e você tem que resolver as malhas ali, né? Eu não declarei um rendimento, ou às vezes um pagamento que ela declarou e que não existia. Aí que entra o papel do contador. Exatamente. Aí que entra, porque ele que vai resolver esse problema, essa Isso. retificação. Aí a gente pode fazer a retificação. Agora, se passar de 5 anos, né? Aí você não consegue mais fazer a retificação da declaração. Aí você tem que se justificar lá na Receita Federal. Mesmo depois de 5 anos? Depois de 5 anos, aí você tem que ir lá pessoalmente prestar conta para eles. Aí é cara a cara lá com a Receita Federal. Quer dizer, mas se for pego na malha Se fina? for pego na malha fina. Se for pego, porque se não for pego, leva a vida. É que a Receita ela tem 5 anos para questionar a tua declaração, né? E às vezes ela te questiona bem no momento que já passou, né? Bem ali no finalzinho dos 5 anos. Aí até você receber a carta de intimação e tal, passou o seu prazo para retificar, passou os 5 anos. Aí você é obrigado a ir lá na Receita Federal e se justificar, levar comprovante. Geralmente ela pega perto de 5 anos? Hoje, assim, Importante ela já pega dentro de 48 horas, né?
Mas tem casos antigos, né? Os casos mais antigos que a velocidade da informação não era tão rápida como é agora, né? E eles acabam pegando os casos mais antigos. Mas os atuais é dentro de 48 horas já consegue ver. Uma curiosidade não, Sim. eu sei da resposta, mas eu digo assim, olha, no caso é o seguinte, eu fiz a declaração e eu vou ter que pagar imposto, certo? Vou ter que pagar. Quantas vezes eu posso parcelar esse imposto? Então, se você paga à vista, né, o seu imposto a pagar ali, você não tem Mas não tem desconto nenhum, né? Não tem desconto nenhum, né? ah. Você vai pagar o valor integral ali que deu a pagar. Você pode parcelar em até 8 vezes, né? A declaração, ela permite você declarar em até 8 vezes. Mas claro que isso vai ter juros, né? Juro composto, né? Então, todo mês vai ter 1% de juros, mais 1% Mas juro do mês composto é anterior. crime? Como é que eles botam um juro composto? Não, mas ela tem juros ali. Nossa! Aí Nossa. se você pagar parcelado, todo mês vai ter juros e multa. Tem um ali chegando que nós vamos ter que botar uma contadora porque os bens são enormes, né? Então, já meu tem... querido padre Já Pedro. vamos conversar depois. Não, mas o bens que ele doou, tudo foi pro Flamengo, aí a coisa tá difícil. Lá tá o urubu, tá complicado lá. Querido padre Pedro, em seguida vai me substituir aqui no programa, certo? Um grande abraço. Mas é interessante, né, essa questão do pagamento. No caso do refis, aí geralmente a Receita faz um refis. Eu entrei aquela de 2012, eu entrei no refis. Declaração errada, eu que fazia, tal, tudo errado. Sim. E aí, me apontaram, por exemplo, o senhor tem que devolver com juro, com tudo, 10 mil reais. Eu disse, meu Deus do céu, mas quando era para pagar, eu era para pagar não quero nem saber, você tem que pagar. Aí eu vou no contador, o papel do contador, e diz assim, bom, o que é que eu tenho que fazer com esses 10 mil? Entra no refis. Geralmente, eles têm refis, né? É que, na verdade, você levou sorte de quando você foi no contador, né? Tinha um refis ativo, né? Ativo. Porque não é sempre que é lançado, né? E, normalmente, quando eles lançam um refis, eles falam um prazo, né? Então, esse refis é para débitos de 2018 a 2019. Hoje está em ativo 2018 a 2019? Não, é que daí eu tô dando um exemplo, sim, né? sim. Você pode incluir só débito de 2018 a 2019, ou não, você pode incluir só débito de 2023. Então, você levou muita sorte de ter um ativo e de ter se enquadrado ali os anos que você tinha aberto. Jesus! Levou sorte. Teve sorte. Sorte. Agora aqui, ó, no caso de imposto a pagar, posso destinar a algumas entidades beneficentes? Sim. Paulinho tá perguntando aqui. Na verdade, você não consegue destinar para a instituição que você quer, né? Tem algumas, tem 3 ali no imposto de renda, né, que são um percentual de 6%, que você pode destinar, mas você não consegue, eu quero doar para a Praia de Tubarão, por exemplo, você não consegue fazer essa doação na declaração. Não é aquela que você quer doar, é aquelas coisas que estão cadastradas. O que você pode fazer é doar durante o ano para a PAI, por exemplo, né? Ou para o hospital, enfim. E na declaração do ano que vem informar que fez essa doação. Mas diretamente na declaração do imposto de renda você não consegue escolher para quem, né? Você consegue escolher se você vai fazer uma doação estadual, municipal, e eles têm o cadastro deles, e eles que vão destinar o valor para quem eles entendeu? No caso, o FIA é um programa social. Sim, o FIA tá ali. O FIA tá ali, né? Sim, ele tá ali. Geralmente as pessoas estão dando pro FIA. Pro FIA, isso. E tá vindo um bom dinheiro aí. Eu vou doar dessa vez, porque eu sei que eu vou pagar, tenho certeza que eu não vou enrolar. E o Júlio lá vai fazer meu imposto, eu tenho certeza que eu vou dar por 6%. Isso mesmo. Agora, a contribuição que eu faço pro Padre Pedro, no caso, eu posso declarar durante o ano? Pode declarar, mas... Contribuinte sacou o saldo... Uma pergunta que veio aqui. Eu saquei o saldo do fundo de garantia que eu tinha disponível. Eu vou pagar imposto de renda sobre esse valor? Não. Você obrigatoriamente tem que declarar na declaração do imposto de renda, mas ele entra na ficha de rendimentos isentos, né? Então, é só para informação. Não vai influenciar no seu imposto a pagar nem no seu imposto a receber. Bárbara da Domínios Contabilidade. Hoje, o Padre Pedro, eu fiz um programa assim, bem assim, eu sei que as pessoas, de repente, aquilo que eu falei não me interessa, esse assunto, tal. O bom é quando entrevista política, aí o Popeg não alivia, tal, né? Mas esse programa de hoje, ele foi assim, um programa que é um momento de declaração de imposto de renda e muitas dúvidas foram tiradas aqui. Muitas dúvidas.
Olha, para mim foi uma aula, né, que a Bárbara deu aqui, que a gente aprendeu muita coisa e a curiosidade que a gente tinha no dia a dia. Parece que passa despercebido, a gente entrega para o contador, né? Mas não, as nossas ações durante o ano, as nossas conquistas durante o ano, isso a gente tem que falar para o contador. Ele só vai fazer aquilo que você te diz de boa fé e de verdade. Exatamente. Bárbara, muito obrigado mesmo pela tua disponibilidade, obrigado a Domínio Contabilidade, né? A minha empresa de contabilidade, a Domínio, pelo carinho e pelas informações tão importantes aqui prestadas. Obrigado, Dora. Eu que agradeço o convite, né? Espero ter esclarecido bastante dúvidas e qualquer coisa, o Domínio Contábil está à disposição. Como diz o Paulo aqui, o meu secretário para assuntos aleatórios, belíssimo programa, muito esclarecedor. Tá aí, né, Paulinho? A gente faz faz o programa, a gente assim, né, Padre Pedro? Hoje a gente vai, entrevista político, entrevista especialista, entrevista nutricionista. Tô assim, até junho eu tô assim, tô light. Eu quero passar essas informações para você. Muito obrigado pelo carinho, você que participou conosco, tanto no WhatsApp. Quer mandar abraço? Vou mandar abraço para todos os clientes da Domínio Contábil, né? Eles estão aí também? Por aí? Já estão recebendo mensagem aqui, olha que legal. Olha, que legal. Então, um abraço para todos aí. Olha, um abraço a você também, funcionário da Domínio Contábil. Você que tem empresa de contabilidade, também, se quiser falar outro assunto aqui, é só fazer contato. A Domínio, por enquanto, não tem exclusividade, né? Mas se tiver exclusividade também, é só ela também, né? Mas é isso aí. Mas o programa é isso. A gente quer agradecer com muito carinho a participação de todos. Fique com Deus. Um bom final de semana para vocês. Fé, sempre. Nunca perca o que é mais importante na tua vida, que é a fé. Ela remove montanhas. Tenha certeza disso. Um grande beijo, um grande abraço. Fique agora com o Padre Pedro de Biase, hein? Baita programa do Padre Pedro para você orar, para você rezar, para você ligar aqui pro Padre Pedro. É um programa muito interativo. Até o próximo sábado, se Deus quiser, com mais um programa Entrevista Tubá. Muito obrigado, Deus, por mais esse programa.